Olá! Em 2011, inspirada por uma visão, nossa convidada de hoje fundou a Associação Esperança Vida. É uma ONG humanitária que tem o objetivo de apoiar a escolarização de crianças e jovens em meio desfavorável, dando a eles uma possibilidade de futuro. Legalizada no final de 2013, a entidade foi reconhecida em outubro desse ano como órgão de utilidade pública municipal. A ONG busca agora um reconhecimento estadual e federal. Mas enquanto toda a parte burocrática do Esperança Vida foi organizada, a presidente e fundadora Darcy Borges Granieri Mader viajou para Togo, país africano perto de Gana, Marrocos e Bélgica. E hoje nós vamos conhecer como foi essa experiência e como ela está estruturando o trabalho da ONG. Também está no nosso estúdio o Said Najur, que é representante internacional da Associação Esperança Vida em Marrocos. Obrigada, Darcy, pela presença. Eu que agradeço. Said, por ter vindo ao nosso programa. Darcy, para a gente começar, você é professora de língua, professora de literatura e estudou também a história da civilização francesa, apesar de ser brasileira. Sim. De onde veio essa sua aptidão pela educação? Eu penso que nascemos professores. Penso que já nasci professora, né? E esta atração pela França foi desde pequena, então eu segui já com a idade ainda bem tenra, já segui estudos de francês. E em que momento da sua vida você achou que dava para desenvolver algum trabalho social que fosse voltado para a educação, que é uma natureza sua? Sim. Sendo professora e depois diretora de escola do Estado, concursada, supervisora de ensino, também concursada, durante toda a minha carreira, durante toda a minha existência, eu sempre tive dentro de mim esta vontade de melhorar o mundo, né? De ajudar a criança, de tirar a criança da ignorância, de um meio desfavorável, enfim, tornar o mundo melhor do que ele é, né? Sempre tive isso. Em 2011, muito forte, me veio esta visão de Deus, que eu deveria fundar uma ONG mesmo, né? Nessa época, estava havendo a guerra na Costa do Marfim, que eu acompanhei bem de perto, né? E ali Deus me falou muito, disse, você funda, Darcy, e pensa, em primeiro lugar, nos órfãos, e depois nas crianças em meio desfavorável, né? As crianças de rua. Vá, minha filha, eu te dou toda a força. E aí eu comecei com este trabalho humanitário, sem antes ter pensado num trabalho humanitário. Porque eu era professora, já fazia esse trabalho, né? Nas salas de aula, como diretora, como supervisora, sempre dentro de uma visão humanística, né? Procurando promover o homem. O nosso mundo só poderá ser melhor se nós transformarmos o homem. E eu acredito nessa transformação, né? A educação ainda tem essa visão humanística? A gente tem percebido que as salas de aula têm se tornado uma coisa muito automática. E a gente tem percebido, inclusive, que as crianças têm perdido completamente a noção de educação dentro de sala de aula, de valorização daquilo que ela está aprendendo pode trazer para a vida dela. A gente viu aqui em Campinas casos recentes de muita violência entre as crianças, violência contra os professores. A gente perdeu a humanidade dentro da sala de aula? Sim, perdemos. Não só dentro da sala de aula, como fora da sala de aula. Nós estávamos conversando antes do programa sobre a educação moral e cívica. Foi retirada como disciplina do currículo, não é? E sob a justificativa de que todos os professores deveriam desenvolver a educação moral e cívica. Sim, é um fato. Porém, temos que privilegiar esta matéria dentro do currículo, porque ali nós vamos transmitir os princípios, os valores morais à criança. Hoje a criança não recebe mais isso, recebe pouco na escola e às vezes quase nada no lar. E temos o resultado, a violência, crianças na rua e tudo isso que se passa. A gente sabe que a responsabilidade de dar educação para a criança é do pai e da mãe. Mas a gente sabe que isso é uma dificuldade muito grande hoje, né? Por conta das famílias desestruturadas,
por conta dos pais terem que trabalhar muito para sustentar os seus filhos. Então, querendo ou não, essa corresponsabilidade é muito forte dentro da escola, mas isso se perdeu. Exatamente. Né? Se Você perdeu. acha que ainda é possível a gente resgatar eu acho que é essa possível. questão da humanização dentro da sala de aula? Sim, eu acho que é possível, porque eu sou otimista. Eu acredito que sempre é possível fazer melhor, desde que todos nós queiramos isto. É preciso querer e fazer e agir. Esse é um dos objetivos quando a gente pensa em criar uma ONG como a Esperança Vida, que através da educação pretende resgatar essas crianças de vulnerabilidade, levar elas para uma situação melhor. É através da educação, dessa educação humanizada, que a gente vai poder mudar uma futura sociedade hoje composta de crianças e adolescentes? Sim, eu creio firmemente. E como que você está pensando em estruturar? A ONG ainda está nascendo, né? Ela foi oficializada recentemente, recebeu da Câmara aí, com parceria entre Câmara e Prefeitura, uma recente reconhecimento de organização pública, né, para começar a se desenvolver. Como que você está pensando em levar a educação para essas crianças através de um trabalho humanizado? Inicialmente no Brasil, porque a atuação é internacional, já começou internacional. Inicialmente no Brasil, nós pretendemos fazer parcerias com organismos que já fazem, com fundações que já fazem esse trabalho, que já estão estruturadas, não é? Inicialmente. E pretendemos a construção de escolas. No Marrocos, nós temos já um projeto de um complexo multidisciplinar e já ganhamos o terreno. Quando eu lá estive, fiz uma reunião com as autoridades locais. Havia também um representante do rei, porque o Marrocos é um reinado. Fui muito bem recebida lá. Estreitamos laços de amizade entre o Brasil e o Marrocos. Os marroquinos são maravilhosos, o país é maravilhoso, mas eu estive no Saara, né, no deserto do Saara. Então lá há necessidade de um complexo multidisciplinar. Já ganhamos o terreno. Na República Centro-Africana, temos um projeto de construção de uma escola. Quer dizer, nós começamos com a escola física para resgatar todos os valores, né? Na República Democrática do Congo também já estivemos conversando com o governador do Baixo Congo. E então teremos projetos ali também. No Togo, quando eu estive, eu patrocinei 10 crianças órfãs. Quando lá estive 2 vezes, né? A escolaridade dessas crianças. Então, esta é a minha visão, é isso que eu tenho feito, mesmo antes de ter a ONG legalizada, eu já estava trabalhando. Hoje, além da ONG estar sendo criada em Campinas para desenvolver um trabalho no Brasil, ela tem mais um braço que é em Marrocos, é Exatamente, isso? Um braço firme e forte no Marrocos, através do senhor Said Najjour. Eu fui convidada para ir ao Marrocos por uma sociedade que se chama Sociedade Amigos do Oásis, né? A qual o senhor Said Najjour estava ligado. Então, eu fui convidada para conhecer a realidade deles. E lá estive, foi maravilhoso. E ao voltar, ele tomou para si também os nossos objetivos, quis fazer parte da ONG e ele é hoje o representante lá, né, no Marrocos, da Associação Esperança Vida e também o representante internacional, como você disse, e também para toda a África, né? Quando você esteve em viagem, tanto na África como Marrocos e Bélgica, o que você viu de realidade de crianças? Quais são a gente sabe que o princípio da Esperança Vida é usar a educação para mudar a realidade de vida dessas crianças. Mas também existe uma outra grande preocupação, a fome, o saneamento básico, N outras circunstâncias difíceis que essas crianças vivem. O que mais de grave você acompanhou da realidade dessas crianças fora do Brasil, quando você viajou? Há muitas coisas graves, muito mais graves até do que aqui. Por exemplo, não no Marrocos, porque é um país organizado, mas, por exemplo, República Centro-Africana, ali estão em guerra ainda. Na República Democrática do Congo, as crianças são acusadas de
feitiçaria e recebem muitos castigos. É uma realidade completamente diferente, porque a feitiçaria na África é muito forte. Então, há muitas coisas para fazer e para resgatar, e eu penso que é através da escola. A Esperança Vida tem princípios cristãos. Ela surgiu com princípios cristãos, é isso? Sim, mas ela é neutra. Eu diria que ela é mais humanista. Mais humanista. Além de ser cristã, nós pensamos no homem como um ser integral, portador de um espírito criado por Deus. É nisso que nós pensamos. Então, não pensamos em evangelização, não pensamos em religião, mas pensamos nos valores humanísticos e no nosso Criador, que é Deus, né? Como invadir um país em guerra e falar e levar educação e humanização para essas crianças? Não Como é que tarefa... é o preparo disso tudo para você entrar num lugar como esse, completamente desconhecido, um terreno completamente desconhecido, e falar, agora eu vou me instalar e vou ajudar essas crianças? Porque tem uma questão com choque cultural e tem N outras circunstâncias. Você tem, claro, que uma equipe de apoio em todo lugar que você vai, mas como que você se organizou para entrar nesses espaços tão diferentes para poder levar essa educação para as crianças? Eu devo dizer a você que é Deus quem faz, não sou eu. Porque não há uma organização física aqui. As coisas vão acontecendo. Então, pessoas dessas localidades entram em contato comigo e as coisas vão acontecendo, né? Nós vamos nos falando e quem nos dá a força é Deus, quem faz é Deus, e só Deus sabe como é que eu vou entrar em cada país onde ainda não fui. A estratégia é dele. O que você ainda está planejando de outros países? Que lugares você ainda não foi que gostaria de ir para levar o trabalho? Eu não fui a muitos lugares. Eu estive no Marrocos, eu estive no Togo, me falta toda a África ainda, né? E outros lugares onde Deus quiser me levar. A visão é enorme, a visão é muito grande, a visão é muito abrangente. Agora, você falou de uma realidade dessas crianças fora do Brasil. Crianças que vivem outros choques culturais e religiosos. A gente sabe que os países vivem em guerra religiosa. E no Brasil, pela sua experiência como educadora, em sala de aula, o que você observa que são os maiores gargalos que as crianças e adolescentes enfrentam no Brasil hoje? O que mais difícil é para essas crianças? Além da questão da educação, que a gente sabe que pode dar a base aí para mudar a esperança dessas crianças. Falta estrutura familiar, falta o que mais é importante se pensar para as crianças hoje? A desestruturação da família está na base de tudo isso, né? A perda dos valores também, dos valores morais, dos valores espirituais, né, do nosso povo, também está na base de tudo isso. Por um lado, você faz um trabalho em um lugar em que as pessoas brigam tanto pelos seus conceitos, por aquilo que acreditam, pela sua religião. E, por outro lado, a gente está num país em que parece que se abandonou tudo. Exatamente. Se abandonou a fé, se abandonou a religião, se abandonou conceitos. Como que é esse choque para você? Como que é lidar com isso? É tudo tão diferente, né? Na África, a gente vê brigando por conceitos, brigando por religião, brigando por aquilo que se acredita. No Brasil, parece que já não se acredita em mais nada. Está se levando a vida, deixa a vida me levar, e a gente não sabe onde vai chegar. Como que é para você lidar com um choque cultural tão grande de diferenças? É preciso lidar com tudo isso, acima de tudo isso. Compreendendo o que acontece. Compreendendo o que acontece na África, por exemplo, não é? Que culturalmente é muito diferente daqui. Compreendendo por que as pessoas agem daquela maneira e achando estratégias para chegar até elas. Aqui é a mesma coisa. A gente pode dizer que lá eles
entram em tanta guerra e discutem tanto essas questões de conceitos e de religião por uma questão de sobrevivência mesmo? Não só. Ali, a África era composta de tribos. Então, eles pensam, quando eu digo África, não estou falando do norte, que é o Marrocos, que é a Argélia, ali. Não estou falando mais do centro e do sul da África, né? Eram compostos de tribos e eles pensam tribalmente, é uma tribo contra a outra ainda, uma etnia contra a outra etnia. Na última guerra civil da Costa do Marfim, o que víamos no final, apesar de ser uma briga de quem está saindo do poder que não quer deixar, e isto é uma constante na África, quem está quer ficar. Então temos lá ditadores de mais de 40 anos, né, que querem se perpetuar no poder. Além disso, da guerra entre aquele que estava saindo e aquele que tinha que entrar porque supostamente havia ganho as eleições, também havia a guerra entre as etnias ali dentro, um matando o outro. Isso envolvendo crianças, mulheres? Todos. Vi ali pessoas sendo mortas vivas. Você enfrentou situações de conflito quando esteve ali? Sim, situações de conflito, muitas, né? Muitas. Então, temos Deus a nos proteger, a vontade de fazer, a visão acima de tudo e vamos lá. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está conhecendo uma entidade, a Esperança Vida, que está começando a nascer em Campinas, mas que ela já é forte no Marrocos, e a gente vai conhecer os detalhes aí de como toda essa estrutura vai acontecer nos próximos blocos. No nosso estúdio está a Darcy Borges Granieri Mader, que é a presidente aqui no Brasil, e também está com a gente um representante internacional, que é o Said Najur, ele que é representante da Associação Esperança Vida no Marrocos. Nós vamos a um breve intervalo então e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, que hoje recebe a ONG Esperança Vida. Ela que está começando a surgir na cidade de Campinas, recentemente foi reconhecida como órgão de utilidade pública pela Câmara Municipal e também pela Prefeitura da cidade, e que hoje está aqui com a gente a presidente que está fundando essa ONG aqui em Campinas, que é a Darcy Borges Granieri Mader, e está com a gente também um representante internacional da Esperança Vida no Marrocos, que é o Said Najur. Darcy, acho que a gente pode contar um pouco aí Sim. da experiência do Said. A gente falou da sua visão indo para o Marrocos, como que seria ver essas crianças, o que se imagina de necessidade para elas, mas eu queria ouvir do Said, como Sim. foi que ele começou a se envolver em ajudar a resgatar a vida de crianças e adolescentes, e como que isso tudo surgiu na vida dele. Elle pose une question. Elle dit, comment tu as commencé à t'engager dans l'association Espoir Vie, et comment tu vois tout ça, comment tu vois tout ce travail? Cela veut dire que je voudrais mettre en valeur le travail de l'association Espoir Vie. Oui, oui, cela veut dire que qu'est-ce que tu as senti, pourquoi tu t'es engagé avec ce travail de l'association? Les raisons d'engagement dans un travail humanitaire. La première chose, c'est que c'était une vision de Dieu. Primeiramente, é uma visão de Deus, esse engajamento dele, né? Ele vê que é uma visão de Deus. Envers les humains, parce qu'on voit que l'être humain, on vit maintenant au XXe siècle,
l'humanité souffre beaucoup. On voit l'enfance, les enfants qui sont dans les rues. Il y a une grande séparation entre les niveaux sociaux. La pauvreté, c'est partout, parce que la pauvreté ne connaît pas de frontières. Ok. Em vendo o sofrimento das crianças, né? A pobreza para todo lado, a situação tão desfavorável das crianças, né? É preciso, não há como não se engajar num trabalho para melhorar a situação delas. Agora, a gente sabe que quando vocês pensaram em trabalhar e atuar junto a crianças e adolescentes, a primeira motivação de vocês foi a fé. La première motivation, c'est qu'elle dit, posso traduire? Elle dit que la première motivation de nous, hein, comme nous travaillons ensemble, de travailler ensemble, c'est Dieu. Mas quais são as estratégias Mais quelles sont les stratégies para invadir esse meio e conseguir fazer o resgate dessas Quelles sont les stratégies qu'on doit avoir pour envahir ces milieux et pouvoir faire quelque chose? C'est très simple. É muito simples. Très simple pour moi et c'est très clair. E para mim é muito claro Première também. chose, quand je parle de Dieu, Primeira coisa quando eu falo de Deus. quand on parle de Dieu, Quando on se voit fala de Deus, ce que Dieu a gente vê o que voulait pour Deus l'humanité. queria para a humanidade. D'après notre connaissance, Segundo o nosso conhecimento, on est égaux. nós Noir, somos todos blanc, iguais. on est égaux. Negros, brancos, todos somos iguais. On est égaux. Alors, quand on voit les séparations Então, quando se vê a separação qu'il y a dans Qu'il y a. n'importe quelle société, em todos os lugares, em Au todas as Brésil, sociedades, au Maroc, no Brasil, en no Europe, Marrocos, partout dans le na monde, Europa, em todos os lugares no on mundo, voit- a gente vê on voit vraiment, il y a des gens qui souffrent. verdadeiramente que há muitas pessoas que Qui sofrem. souffrent, c'est les enfants, E quem sofre mais são as crianças, qui sont l'avenir de chaque. que são De o chaque, futuro société, de de cada chaque sociedade, de cada país. Alors, Então, d'après ma vision, je vois segundo minha visão, eu vejo que qu'il faut mettre é le point, preciso colocar le as coisas point nos devidos lugares sur la place initiale. C'est quoi? sobre Ce sont o que é les enfants. importante. C'est les enfants. O que é Il faut importante em tudo protéger isso cette são as richesse crianças. É preciso pour proteger vivre un meilleur esta avenir, riqueza un bon avenir. para um melhor futuro. Além da educação, essas crianças precisam En outre, l'éducation. de Est-ce que ces fé enfants, e amor. O que est-ce que mais- ces enfants ont o que essas besoin de crianças, foi além et de uma d'amour? estrutura, o que essas crianças À precisam? part une structure, de quoi encore ces enfants ont besoin? Voilà, c'est une bonne question. É uma boa pergunta. C'est une bonne question parce que on Por voit quê? les enfants, ils ont besoin de quoi? On commence Porque par le as Brésil, votre crianças pays même. precisam de quê? Vamos começar pelo Brasil. Les moyens, on a tous les moyens dont on Aqui veut. temos todos os, vamos dizer, as possibilidades, né, Pour que vivre, se precisa pour para vivre viver, mieux, pour viver survivre. melhor. Hã? Mais Mas on voit, il y a la violence, nós vemos, tem violência, on voit l'individualisme entre les o gens. individualismo entre as pessoas. Alors, pour remédier tout ça, Para remediar il tudo faut isso, viser é la foi preciso des gens. primeiro visar a fé das pessoas. La foi des gens. Les gens sont loin, As pessoas estão longe loin de Dieu. de Deus. Ils ont un vide spirituel. Eles têm vazio espiritual. Alors, tous les problèmes qu'il y a, Então, c'est à todo cause de ça. o problema que Personnellement, existe começa personnellement, aí. je me suis Pessoalmente, intégré eu me integrei dans la société na Espoir Vie sociedade Associação Esperança Vida, parce que j'avais des expériences au Maroc porque eu já tinha experiências no Marrocos, qu'on a réussi à améliorer, que nós conseguimos melhorar le niveau o culturel, nível cultural, social des social enfants. das crianças. On a commencé par les enfants. A gente começou pelas On a crianças atteint un certain niveau e nós chegamos a um certo qui nível encourage que encoraja, à estimula partager cette expérience a dividir esta experiência à travers l'Arximada, à através travers da l'association CIMAD, Espoir através Vie, da Associação Esperança Vida, à éviter para evitar les péchés des enfants os à pecados das crianças à travers un chemin spirituel. através de um caminho espiritual. Diante de tudo que essas crianças têm vivido Devant tout ce que esses enfants vivent e toda a realidade que et toute cerca la elas, réalité qui les entoure, pensando nessa Voilà. situação de alors on vulnerabilidade, pense à cette situation de défavorisation. existe esperança para as Est-ce crianças qu'il da nossa existe un sociedade? espoir pour ces enfants de notre société? C'est ça. Vraiment, il y a toujours l'espoir. Sim, Pour há moi, sempre l'espoir, c'est la esperança. vie. Para mim, a esperança é a vida. On est là Estamos sur aqui cette interview parce qu'on nesta a espoir à changer entrevista le monde. porque nós temos Avec esperança de des mudar o choses mundo faciles. com coisas fáceis. C'est pas toujours matériel, Nem sempre é mais je material, vois mes choses selon
selon des religions que j'ai connues, selon mes études de la religion, Segundo meus estudos de religião que eu fiz, qu'il faut viser é la chose spirituelle. preciso também mirar a questão espiritual. Un enfant Uma criança qui n'a pas une base que spirituelle, não tem uma base espiritual basée sur baseada l'amour de Dieu, no amor de Deus la por suas participation criaturas, de cet a amour participação deste amor, né? vers A l'humanité, partilha vers desse amor la nature, vers para a tout. humanidade e a Il faut natureza, avoir cette base spirituelle. precisa haver esta base espiritual. Avec ça, on est sûr qu'on va y Com arriver. isso, nós temos certeza que nós vamos vencer. Qual que é a religião mais forte dentro do Marrocos? Quelle est la région la plus forte au Maroc? La plus forte, c'est l'islam É o Islã. en premier. Mais quand je Primeiro dis lugar. l'islam, Mas on quando peut- eu digo en vrai, Islã, c'est ça, c'est la première raison que je veux transférer un message aux Brésiliens. quero L'islam, c'est pas ce qu'on voit dans les transferir uma médias. mensagem para vocês. O Islã não é o que se vê na mídia. L'islam, c'est pas les gens qui portaient O Islã des tuniques afghanes et des Não é barbes. quem está vestindo uma túnica e tem uma barba. L'islam, c'est, en non-islam, c'est-à-dire de te donner à Dieu complètement. O Islã, a base do Islã é se dar a Deus. C'est ça, Completamente. le nom, É isto. l'explication de l'islam. É isto a explicação que corresponde a Islã. Comme musulman, Como muçulmano, je suis attaché à eu toutes estou les religions. À toutes les ligada religions. a todas as religiões. Ligada a todas chrétien, as religiões. A cristã, Juif. a judia. Si on ouvre une parenthèse, on voit que le Se a Maroc, gente pode abrir um parênteses aí, a surtout gente la vê que o région, Marrocos, ma région, c'est le sud-est du sobretudo Maroc, a minha região, que é o sul do l'oasis Marrocos, de Sahara, o oásis do c'est Saara, la seule place é o único lugar au monde no mundo où les trois religions onde as três religiões vivent en harmonie. vivem em harmonia. E viviam em harmonia. Judeus, muçulmanos e cristãos. Et cristien, oui, à travers les monuments qu'on voit et que E tu as temos vu lá um personnellement. patrimônio onde eu estive, eu mandei Cela veut dire- um vídeo, né? Um Cela veut dire- patrimônio Mostrar um histórico. pedacinho. Cela veut Isso dire, quer cela dizer veut que dire, si on a la foi se de a Dieu, gente tem a fé em l'amour Deus, de Dieu, o amor on de Deus, dépasse, a on gente dépasse ultrapassa tous les obstacles, todos os soit obstáculos, religieux, seja religioso, culturel. seja cultural, et même sociaux. não importa qual seja o obstáculo, a gente supera. Quando você aborda, quando o trabalho de vocês aborda crianças, le adolescentes na rua travail para falar de Deus, como que approche- elas aceitam isso? Quand notre travail s'approche de Dieu, quand on parle de Dieu aux enfants, comment est-ce qu'ils acceptent ça? Il faut leur expliquer Eles precisam explicar a eles la réaction de Dieu dans la vie de chaque humain. o agir de Deus na vida de cada humano. Que sont les enseignes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? O que Deus quer? On commence pour la création A gente humanitaire. começa pela criação Dieu nous a créés. dos humanos. Deus nos criou. La première chose, on croire à Dieu. Primeira coisa, então, a gente L'amour crer de Dieu. em Deus. O amor de Deus. C'est l'humanité, c'est être É a humaniste. humanidade, é C'est ser être humaniste. humanista. De dépasser Ultrapassar. tout ce que nous sépare, toutes les séparations que nous séparent. Ultrapassar tudo o que nos separa. Todas as separações Alors, que à estão aí, travers nós l'éducation, temos que estar alors, acima disso. À travers l'éducation, Então, através da il faut educação, bien éduquer. é preciso bem Parce educar, que quand on voit dans les Anciens Testaments, dans porque le quando a Coran, gente vê dans le no Torah, Antigo Testamento, na la Torá, première no chose Corão, que Dieu a nous a primeira demandé, coisa que c'est Deus lire, nos Lis. pediu é ler. lire, lire, lire. Ler, ler e ler. Alors, on a une clé, Então, nós temos uma c'est chave, l'éducation é a educação de l'enfance. da criança. Agora a gente está falando de mudar a realidade de crianças, Sim. mas a gente está On dentro de parle uma de- Câmara Municipal. Oui, on parle de changer la réalité d'un enfant, mais nous sommes dans une chambre de députés. OK. Como que a gente pode convencer os nossos Comment on governantes? peut convaincre les nécessité gouverneurs disso? sur ça, sur cette idée, sur cette vision? Comment on peut les convaincre? On peut le convaincre à travers Podemos une simple convencê-los stratégie. através de uma simples estratégia. Au Maroc, No Marrocos, on voit la situation des enfants. vemos a situação Il das faut crianças. étudier la cause qui a É poussé à preciso- ces enfants à l'indélinquance. É de se preciso mettre dans la estudar rue. a causa que leva as crianças a estar na rua, a delinquência. Quelles sont les causes? C'est ça la Quais são question. as causas? Essa Il- é a pergunta. Il faut É preciso briser les causes. quebrar as causas, Étudier estudar ces problèmes. esse problema a fundo. Et les politiciens, E os políticos, à travers ces études através desses estudos socioculturels, sociais e culturais, on peut arriver a gente pode à donner chegar un bon enseignement. a
uma boa compreensão e um bom agir. L'enseignement, c'est quoi l'enseignement déjà? C'est un savoir. Porque o ensino é já um saber. À transmettre. A transmitir. Aux élèves. Às crianças. Soit qu'ils soient. Que eles sejam. Un savoir-être. Que sejam um saber ser. Ou faire. Ou um saber fazer. Existe essa abertura para essa discussão dentro do Marrocos? Est-ce qu'il y a cette ouverture pour cette discussion au Maroc? Au Maroc, no Marrocos, nous sommes libres. Nós somos livres. C'est la démocratie É a totale. democracia total, apesar de ser uma monarquia. Como exemplo, on voit le Sahara. Vemos o Saara. Beaucoup de Brésiliens ne savent pas la réalité. E cuja realidade não é conhecida por muitos C'est brasileiros. la première raison qui m'a poussé à vous inviter même comme président de l'association razão da Vida. Que me leva até a convidá-los todos para nos conhecer lá. Je vous ouvre les portes. Estou abrindo as portas pour para voir, vocês, pour para voir que vocês la vejam réalité, a realidade et ne pas suivre les médias e não extérieurs qui seguir sont somente à a 100% mídia, politique. que é 100% política. Alors, il faut voir avec une é vision preciso ver humanitaire, com uma visão humanitária, religiosa, et voir e ver où on est. Et onde vous êtes les estamos, bienvenus à chaque moment, e vocês serão même bem-vindos a cada sur le momento, terrain. em todo momento, no Marrocos. Obrigada, Said. Darcy, a gente falou aí de uma liberdade no Marrocos para se discutir questões pontuais, como essa questão da humanização e da educação. Você que tem vindo já até a Câmara Municipal de Campinas, buscado parcerias público e parcerias privadas para instituir a Esperança Vida aqui na cidade de Campinas, no Brasil. Você tem sentido essa abertura dos nossos políticos, essa abertura do poder público em Campinas e esse interesse, é recíproco o interesse do poder público em melhorar e evoluir a questão da educação em Campinas, no Brasil? Sim, eu creio. Eu creio que esse interesse existe. Você tem notado esse interesse, durante as suas reuniões e discussões, quando você procura parcerias e reuniões, você tem visto esse interesse, esse despertar do brasileiro para melhorar a questão da educação? Eu tenho visto isto, sim. Eu tenho visto que dentro de cada brasileiro existe esta esperança de um mundo melhor. E dentro do mundo político eu devo ressaltar o nosso querido vereador Flores, não é? Que está encampando esse trabalho da Esperança Vida, e eu vejo tudo isso, essa esperança eu vejo nele, esse almejar um Brasil melhor, um mundo melhor, eu vejo isso que vem do coração. A Darcy está falando agora do vereador Antônio Flores, e para você que está nos assistindo poder entender, toda vez que a Prefeitura Municipal de Campinas reconhece um órgão que atua na cidade como órgão de utilidade pública, isso é feito através de um projeto que deve passar pela Câmara Municipal de Campinas. O projeto da ONG Esperança Vida passou há 15 dias atrás por sessão, recebeu votação unânime dos 33 vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Depois que esse projeto passa por votação aqui, ele volta para a Prefeitura, o prefeito então sanciona ele e publica no Diário Oficial, declarando publicamente que apoia e reconhece a atuação e o trabalho da entidade. Foi isso que aconteceu agora no mês de outubro para a Esperança Vida. Esse é um grande passo. O que significa o reconhecimento do poder legislativo e do poder executivo para o trabalho de vocês aqui no Brasil? Isto é uma legitimização daquilo que nós já fazemos há anos, né? Da nossa visão, do nosso empenho por um mundo melhor, do nosso histórico de vida, não é? Então, é uma confirmação de que nós podemos seguir em frente, né? Que nós teremos apoio, que nós não estaremos sozinhos. É uma confirmação também de que o poder público acredita na mudança através da educação? Com certeza, sim. Assim eu vejo que o poder público acredita. Agora, a gente está pensando numa atuação que começa em Campinas, que veio do Marrocos, começa em Campinas, mas que pretende atingir o Brasil como um todo. Sim. Vocês também estão começando a buscar apoio estadual e federal e esse reconhecimento para que isso tudo aconteça. A Câmara Municipal está intermediando esse processo. Como que vai ser essa busca por esse reconhecimento a nível estadual e nacional para o papel de vocês aqui no Brasil?
A partir do momento em que as nossas ações aqui em Campinas forem mais visíveis, eu creio que naturalmente surgirá um reconhecimento nacional e federal. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos conhecendo a atuação do Esperança Vida, uma ONG que começa a nascer na cidade de Campinas, mas que já é forte no Marrocos. Está com a gente a Darcy Mader, ela que vai ser a presidente da ONG, já é a presidente da ONG aqui no Brasil, aqui em Campinas. E também estamos com um convidado internacional, que é o Said Najur, ele que é representante aí da Esperança Vida no Marrocos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o programa Espaço Aberto e nós estamos de volta para o último bloco. Hoje conhecendo o trabalho da ONG Esperança Vida, que começa a nascer em Campinas, mas que é já muito atuante no Marrocos. Está com a gente a Darcy Mader, ela que é presidente da ONG por aqui, e o Said Najur, ele que é presidente da associação lá no Marrocos. Darcy, o que falta para a Esperança Vida começar a ganhar corpo em Campinas? Bem, do que nós precisamos agora é de parceiros financeiros e parceiros patrocinadores, voluntários que queiram se juntar a nós. Você já começou a buscar essa parceria privada ou pública no que diz respeito a recursos para a criação da ONG em Campinas? É difícil conseguir isso? Você já começou a fazer contatos para que isso aconteça? Como que está esse processo? Ainda não fizemos contatos. Ainda não fizemos esses contatos, né? Estamos a caminho, estamos na elaboração de projetos, primeiro, e para apresentar esses projetos, né? Apresentar algo concreto para, então, essas parcerias. A ONG começa a engatinhar, então, exatamente, e começa a preparar agora o seu estatuto, os seus objetivos, já tem o estatuto pronto. O estatuto está pronto, está legalizado, registrado em cartório. Quando se abre a ONG, já se tem que criar um estatuto. Exatamente. E após 2 anos, de 2011 até 2013, estivemos trabalhando nesse estatuto, né? E no final de 2013 é que ele foi, então, recebeu o seu número, foi legalizado no cartório aqui em Campinas. Quais são os destaques que você pode dar para a gente desse estatuto? O que se pensou? Qual que é a prioridade do Estatuto do Esperança Vida? O objetivo, a finalidade, conforme está lá textualmente, é vir em apoio à escolarização de crianças e adolescentes em meio desfavorável, segundo os direitos do homem. Vocês já pensaram em alguma região específica de Campinas para atuar em algum espaço? A ONG ainda não tem um espaço físico. Vocês já começaram a estudar possibilidades dessa instalação em Campinas? Já estamos estudando, né? Já estamos vendo um local para o primeiro projeto aqui. Estamos estudando, estamos conversando com pessoas. Não temos ainda algo definitivo sobre isso, porque não finalizamos ainda o projeto, né? Mas já estamos elaborando, estamos procurando, já estamos falando da associação, que ainda é desconhecida, né? Então, as pessoas precisam conhecer a sua existência, sobretudo através de ações, né? E a captação de voluntários, Darcy? Você acha que vai ser fácil encontrar pessoas que abracem a causa para lutar aí pelos ideais do Esperança Vida?
Não creio que seja fácil, mas sei que há muitas pessoas que dentro de si têm a vontade de ajudar. E às vezes pode encontrar no Esperança Vida a oportunidade de exatamente, atuar em uma de ONG atuar, em Campinas. exatamente, de fazer esse desejo ser concretizado. Né? Existem essas pessoas. No final do programa a gente vai deixar um telefone fixo da ONG Esperança Vida aí, que é coordenada pela Darcy. Você aí que tiver interesse e se envolver num trabalho educacional na ONG Esperança Vida vai poder entrar em contato. Agora eu vi, a Esperança Vida ainda não tem um site ou uma fanpage, mas eu acompanhei pela sua página no Facebook algumas atuações internacionais do que diz respeito à Esperança Vida. A grande crise do Ebola, que aconteceu agora, eu vi recente uma publicação sua. Sim. Até a sexta-feira, a última sexta-feira, dia 14 de novembro, mais de 5.100 pessoas já haviam morrido por causa do Ebola, segundo a Organização Mundial da Saúde. Como que vocês se envolveram nessa questão tão grave aí que atingiu, que acabou atingindo o mundo todo? Sim, sim. Nós temos muitos contatos na África. Você poderá verificar na minha página que dos mais de 3.000 amigos que eu tenho lá, vamos dizer, 90% são africanos. Então, eu sei muito bem o que acontece lá nos vários países, né? E conversando com pessoas da Guiné-Conakry, onde está o maior surto, também no Libéria, que é justo ali, me foi passado a gravidade do que está se passando e o medo que eles têm de contrair. E medo de morte. Medo de morte, exatamente, porque é assim, o sintoma começa hoje, daí 2 dias já a pessoa vai a óbito, né? Então, vamos dizer, entre todas as epidemias que já ocorreram na África e que ainda estão ocorrendo, eu creio que esta é a pior, porque mata em dias, mata em horas, não é? Sem nenhum sintoma anterior. Então, o caso é extremamente grave, extremamente grave. Na Costa do Marfim não há nenhum caso, ainda estava conversando com um amigo, graças a Deus. No Congo já foi debelada, né? Os Médicos Sem Fronteiras estão lá trabalhando e batalhando. E já antes eu havia feito uma publicação sobre isso. Eu não posso deixar de me envolver nisso também, porque o meu coração está na África, né? Eu sinto muito o sofrimento deles em todos os níveis, todos os níveis. Eu converso muito com eles todos os dias, eu sei como acontecem as coisas lá. E nós não poderíamos deixar de nos envolver, né? Mas eu creio que vai ser debelada esta epidemia. É preciso que ela seja debelada, porque ela pode chegar no mundo todo. Nós não estamos livres. Alguns casos já têm aparecido, né, isolados. Exatamente. Que outras atuações de destaque aí você pode dar para a gente que aconteceram a nível internacional do envolvimento de vocês com Esperança Vida? Outras atuações. Isso. Nós estivemos no Togo ajudando órfãos, né? Estivemos na Bélgica. Quando você fala de órfãos, para quem está assistindo a Sim. gente poder entender, são crianças que acabaram sendo abandonadas fruto de guerra religiosa, são crianças sem família, ou são famílias todas que estão hoje em necessidade, que não têm ajuda. Quando a gente fala de órfãos, do que exatamente a gente está falando, Darcy? Órfãos, nós temos vários casos. Nós temos aquele que foi abandonado, nós temos aquele que perdeu pai e mãe, como eu vi na Guerra da Costa do Marfim, vi mães sendo queimadas vivas lá, vi as crianças ali, vi pais boiando no mar, tudo isso, né? Então, a criança pode ter só o pai ou a criança pode ter só a mãe, todos esses são considerados órfãos. Ela pode estar dentro de uma família também, ser cuidada por um tio, não é? Todos esses são considerados órfãos, quando não tem o pai e a mãe. Aqui em Campinas, em Campinas e no Brasil, a gente tem algumas entidades, abrigos que atuam junto às crianças que estão sem família ou que, por conta de ações judiciais, acabaram tendo que se afastar das famílias. Como que isso funciona fora do Brasil?
Essas crianças têm um espaço em que elas ficam, não tem, as famílias, outras famílias acolhem. Como que funciona o acolhimento dessas crianças lá? Existem orfanatos lá, né? Mas os orfanatos não dão conta de tudo, de todas aquelas crianças, porque a quantidade é muito grande. E a pobreza é extrema. A pobreza é extrema, chegando mesmo à miserabilidade, né? Através da educação, então, nós pretendemos também dar uma profissão a essas crianças, para que elas tenham um trabalho e possam sobreviver. Assim, vamos erradicar, em parte, a prostituição, né? Vamos erradicar a própria feitiçaria, porque o que acontece? Muitos acreditam lá que é na feitiçaria que eles vão conseguir galgar grandes postos, que eles vão conseguir ter o dinheiro na vida. E dentro desta feitiçaria, eles fazem coisas atrozes, até matar o pai ou a mãe e os irmãos. A feitiçaria para eles é uma herança cultural, é isso? É uma herança cultural, exatamente, exatamente. E qual que os outros atuações que vocês estão pensando em desenvolver daqui para frente? Eu vi lá na sua fanpage, na sua página no Face também, que vocês estão preparando uma grande campanha de Natal, começando a se preparar para as festividades de fim de ano. Como que está isso tudo? Exatamente. Aí nós temos correspondentes em cada país, não é? Geralmente na África o que acontece? Há crianças que comem uma vez ao dia, apenas uma vez. O tempo todo elas tomam água ou nada mais, né? Fazem jejum. E o arroz, que para nós aqui é comum, lá não. O arroz é um grande prato. Assim sendo, no final do ano, o que nós fazemos? Nós damos uma cesta básica para os órfãos, né? E promovemos uma grande refeição entre todos, onde todos poderão comer pelo menos arroz uma vez no ano, como é o caso do Togo, por exemplo, né? São situações que aqui nós não podemos nem imaginar. É incomparável, né, Dercy? É incomparável. A gente tem muita atuação e a gente vê um grande envolvimento das pessoas, muita gente que passa uma vida inteira sem pensar em causa nenhuma, no fim do ano acaba adotando uma criança, mas aí a gente pensa, vamos adotar uma criança, compra um brinquedo, compra um calçado, compra uma roupa. E essa, de repente, pode ser uma necessidade do brasileiro, mas a gente está falando de não ter um arroz para comer. Exatamente. A situação é muito grave, uma situação né? muito pior. E nem ter uma água para beber. Muitas vezes é a água de um pântano sujo, porque não há um poço no vilarejo, por exemplo, né? Então, o que uma criança de favela aqui tem, lá, às vezes, nem pensar. A situação é muito pior do que uma criança de favela aqui. Há situações que eles têm lá que nós não temos aqui. Não temos aqui nem no Nordeste, nem em lugar nenhum do Brasil. Vocês estão arrecadando esse alimento aqui também para levar para lá? Como que isso está funcionando na prática? Porque há uma dificuldade para enviar. Nós fazemos um depósito lá e eles compram lá. É melhor assim. É mais prático assim, né? E quem estiver nos assistindo pode entrar em contato por esse telefone que eu vou citar no final do programa, se tiver interesse em, de repente, ajudar essa campanha. Sim. Que a gente fala de arroz, que é uma coisa tão normal pra gente, que é diário e que a gente joga fora, né? Faz para 2 dias, sobra, joga fora. E a gente está falando de crianças que não vê isso por um ano inteiro. Que não vê isso por um ano inteiro, exatamente. Eu queria que a gente conversasse mais um pouquinho com o Said, que a gente está chegando no final do nosso bloco. Eu queria saber do Said Najjour, que é o nosso representante do Esperança à Vida em Marrocos, quais são as expectativas, depois de toda essa experiência que ele adquiriu desenvolvendo o trabalho lá, quais são as expectativas para trazer isso tudo para o Brasil? Quelles sont tes expectatives pour tout ce travail que tu as développé là-bas au Maroc? Quand tu penses à transporter ça au Brésil, pour les enfants du Brésil, quelles sont les expectatives que tu as ici au Brésil par rapport aux enfants brésiliens?
Les choses qui m'ont bien encouragé, O que me encorajou bastante, me c'est estimulou, que j'ai constaté é que eu constatei qu'il y a une grande hospitalité que há uma brésilienne grande hospitalidade à brasileira, travers les gens que j'ai reconnus, através de todas as pessoas que eu à conheci, travers les amis qui m'ont bien accueilli ici, através das pessoas, dos amigos que eu conheci qui m'ont aqui, bien accueilli. Parmi eux, que il me y a acolheram. M. Flores, entre eles o le député de deputado, Campinas, dont o j'ai le grand vereador honneur de connaître. Flores, que tive de- a grande honra de conhecer. C'est un homme de valeur, É um homem de un valor, homme de Dieu, comme j'aime homem de toujours. Deus. Alors je vois qu'à travers ces Então, gens-là, eu vejo que através das pessoas, je suis sûr et certain eu, qu'on va arriver eu tenho certeza que a gente vai à chegar un bon avenir a um bom futuro à nos enfants. para as nossas crianças. Quando ele veio do Marrocos e chegou aqui no Brasil Quand tu es venu du para Maroc poder ici au implementar a Brésil, Esperança Vida, ele pour commencer sentiu essa avec reciprocidade do brasileiro em l'association abraçar Espoir Vie, o projeto? tu as ressenti cet accueil, cette chaleur hein, pour enlacer les projets? Bien sûr. Sim, com certeza. C'est ça Ele que je veux sentiu, confirmer ici, é isso que ele quer à confirmar à aqui, travers vous-même. através de C'est cette vocês, hospitalité essa hospitalidade qui est rare que é rara dans des autres em pays, outros países, France et na França, por exemplo, mais Mas- c'est ça qui me pousse é isso que me leva à me donner au a me fond dar a fundo, me entregar a fundo pour l'association Espoir Vie. para a Se- Associação Si on prend Esperança que le Vida. nom Espoir Vie, c'est déjà un Se a espoir. gente já pegar somente o nome, analisarmos o nome, C'est un espoir. Esperança Vida já é uma esperança, Alors, tenons-nous ensemble então todos nós à juntos, garder cet espoir. nós guardamos essa Avec esperança, l'espoir, on peut réussir. com essa esperança nós vamos vencer. E agora, para a gente poder encerrar as perguntas para o Said, na opinião dele, o que é mais Selon ton urgente avis, o qu'est-ce qui est Esperança le Vida plus fazer por aqui? urgent? Qual é o primeiro Oui. passo? Quel est le plus urgent que l'association Espoir Vie fasse ici? Quel est le premier pas qu'on doit faire ici? C'est éclaircir, É clarear, é esclarecer l'enfance. a Éclaircir criança, l'enfance. as crianças. Esclarecer para as crianças. On a des choses à faire. Nós temos premièrement, coisas para à fazer. travers les églises. Temos coisas a fazer através das igrejas, por exemplo, né? Voilà. Il y a Isso beaucoup aí. j'ai constaté ici qu'il y a Eu beaucoup constatei. d'églises partout. Hein. Eu constatei que há muitas igrejas Alors, aqui em todos os lugares. Então, choisissons les hommes comme Flores, Então, qui sont les gens de Dieu, qui savent comment escolhemos transmettre un message. pessoas como, Como por exemplo, o j'ai vereador déjà dit, Flores, que sabe como transmitir uma Transmettre un mensagem. message. Transmitir uma Donner de mensagem, l'espoir. dar esperança. Donner l'espoir Dar aux enfants. Donner esperança l'espoir. às crianças é Toujours donner un importante. espoir. Sempre, sempre dar esperança. A gente está falando das igrejas. On parle Vocês conseguiram des já um églises. apoio do poder público com esse On a reconhecimento? déjà le soutien As du pouvoir igrejas public. têm conseguido olhar para o projeto e abraçar o projeto? Est-ce que les églises regardent les projets et s'engagent? Pas toutes les églises. Não todas, né? C'est pour ça qu'il faut voir les Não gens todas. É qui preciso, ont un savoir-faire. justamente, é preciso um ver savoir-faire. as pessoas que têm um saber Savoir les gens fazer, qui ont un as grand contact pessoas que têm mais sur le contatos, terrain, né? sur le terrain, Aqui, qui ont, comme ça, comme un député, qu'il y a des, qu'il y a como des gens o senhor Flores, qui né? sont sur le terrain. Que Cela estão veut dire, il a une vision aqui, que proche tem uma visão mais de la próxima rue, de ce da qui se nossa passe, visão, de ce qui se passe. né? E também uma visão travers mais les médias, próxima da rua, daquilo que está il faut aussi acontecendo, né? utiliser les médias É preciso também à utilizar a éclaircir mídia les politiciens e os políticos de ce qui se também, passe réellement daquilo que se passa et ne realmente, pas toujours mettre la fleur e não à la colocar fenêtre pour dire qu'on est bien. colocar a Non, flor não. na janela para dizer que a gente está bem. il faut être réaliste. Precisamos ser realistas. Obrigada, agradeço, Said. Said, obrigada. Il te Obrigado. remercie, elle te remercie Beaucoup. beaucoup. Hein? Moi aussi, je Eu vous remercie. conversei, Oferecer presente C'est para un você, honneur né? pour moi. eu conversei com o Said Najur, que é representante da Esperança Vida no Marrocos. Darcy, para a gente poder encerrar o programa de hoje, a gente falou de alguns objetivos, que é levar a educação para crianças em estado de vulnerabilidade, mudar a realidade dessas crianças. Mas quando eu abri o programa, no primeiro bloco, abri dizendo que a nossa convidada de hoje, a Darcy, ela começou todo um trabalho com uma visão. Qual é o sonho? O que está dentro do seu coração e que você pretende trazer para a gente através da Esperança Vida? Qual é o sonho que você pretende realizar a curto, médio, longo prazo? Qual que é o objetivo final que você tem para esse trabalho que está começando a nascer em Campinas? O meu sonho, a minha visão é ver crianças
se tornarem adultos, cidadãos felizes, úteis aos seus países e ao mundo. O meu sonho é ver um mundo feliz, com todas as pessoas unidas na paz, sem violência, sem guerra, com uma compreensão acima de tudo, acima da cor, acima da raça, acima das religiões, acima dos territórios, né? Não sermos mais territorialistas, mas sermos unidos, porque nesta terra, neste globo todo, o Criador nos criou iguais. Então nós somos iguais e nós não poderemos jamais ser felizes se houver um infeliz sobre a terra. Nós não poderemos ser felizes, nós pensamos que podemos, mas nós não podemos. Isto é uma ilusão. Então a minha visão, o meu desejo é isto, é ver todos felizes, cidadãos úteis a esta terra. Agora, para a gente poder encerrar definitivamente, a gente falou de alguns passos que vocês estão dando devagar para poder estruturar tudo isso. Qual que é o próximo grande passo para a instalação da Esperança Vida em Campinas? O próximo grande passo é fixar um projeto e começar a ação. E nós estamos elaborando este projeto. Quando vocês já estiverem com tudo pronto, voltem no Espaço Aberto. Obrigada. Para contar para a gente como que todo esse trabalho Voltaremos. começou a andar e começou a dar frutos. Obrigada, viu, Darcy? E nós é que pela agradecemos presença, por muito. contar toda essa história para a gente. Nós é que agradecemos muito a todos vocês. Obrigada, Saíde, pela presença. Esse foi o programa Espaço Aberto. Nós conhecemos, então, como está nascendo a ONG Esperança Vida na cidade de Campinas. Eu conversei com a Darcy Mader, ela que é presidente da Esperança Vida, e também com o representante de Marrocos do Esperança Vida, que é o Said Najur. E eu vou deixar aí na nossa tela o telefone da entidade. O contato deles é o 19 3255 3342. Esperança Vida. Você que tiver condições de ajudar, lembrando que o foco de atuação da ONG na cidade vai ser através da educação para tirar crianças e adolescentes de situação de vulnerabilidade. Nós agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.